Olá, nós somos o grupo 3 e vamos apresentar um documentário sobre Eugène Delacroix. Bom, eu vou falar sobre a biografia e a formação do Eugène Delacroix. Ferdinand Victor Eugène Delacroix nasceu em Saint-Maurice no dia 26 de abril de 1798. Na adolescência, ele estudou em vários colégios importantes parisienses e ele também frequentou o Conservatório Musical e a Escola de Belas Artes de Paris em 1813. Ainda na juventude, ele visitou várias vezes o Museu do Louvre para aprender o estilo de seus artistas favoritos, como Rembrandt, Diego Velázquez, Rafael, Rubens e Veronese. Em 1825, ele foi para a Inglaterra e ficou 3 meses lá com o objetivo de estudar obras, técnicas e estilos dos pintores paisagistas ingleses. Em 1827, com 30 anos, ele expôs no Salão de Paris sua polêmica obra A Morte de Sardanápalo. Em 1830, ele pintou uma das obras mais conhecidas dele, que é A Liberdade Guiando o Povo. Em 1832, ele fez uma viagem de 6 meses para o norte da África, onde ele pôde conhecer novas paisagens marcadas pela luz, calor e mistérios de uma cultura diferente da europeia. E essas experiências que ele teve lá marcaram muito suas obras futuras. Em 1833, ele recebeu convites para pintar e decorar o Palácio Real, em Paris, e a Biblioteca de Saint-Sulpice. Em 1857, ele foi admitido na Academia de Belas Artes da França. E 2 anos depois, em 1859, ele fez sua última exposição artística no Salão de Paris. Em 1863, ele morreu de tuberculose em Paris. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o movimento romântico. Eugène Delacroix foi uma figura central no romantismo francês e um artista cuja paixão e intensidade moldaram profundamente a arte do século XIX. Delacroix se destacou por sua ousadia em romper com as tradições clássicas. Em 1818, ele teve um encontro marcante com a obra de Théodore Garibaldi, A Balsa da Medusa, que o impressionou profundamente. Delacroix, inspirado por essa experiência, iniciou sua própria jornada artística, que culminou em 1822 com a exibição de sua primeira grande obra no Salão Oficial, que foi A Barca de Dante. Ao invés de seguir os temas convencionais dos mitos gregos e heróis clássicos, ele optou por retratar cenas intensas e muito emocionantes, e foi influenciado por obras como a Divina Comédia. Esse afastamento das normas acadêmicas e a busca por uma expressão pessoal e emocional marcaram a diferença fundamental entre o romantismo e os movimentos artísticos anteriores. Enquanto o neoclassicismo focava na razão, na ordem e na idealização da antiguidade, o romantismo do qual Delacroix se tornou um dos principais representantes buscava explorar as emoções humanas, a natureza indomável e as realidades sombrias da existência. Essa mudança foi recebida com críticas e elogios, que dividiu a opinião pública da época. Um exemplo disso foi a recepção das obras Os Massacres de Chios, que retratavam um episódio violento da independência grega. Isso gerou uma controvérsia, pois expôs a brutalidade humana de uma forma muito explícita. Delacroix, ele era um homem de uma cultura muito vasta. Ele não fez só pintura, mas também trabalhou com literatura, música e teatro. A sua ligação com os escritores românticos e o seu amor pelas obras de Shakespeare mostram bem essa grande, vasta quantidade de coisas que ele fazia. E apesar de não ser reconhecido como o maior pintor romântico da época, ele resistia por ser visto como um líder de qualquer escola, preferindo seguir sua própria visão artística. Charles Baudelaire o descreveu como uma figura marcante. Era uma cratera vulcânica artisticamente encoberta sobre arranjos de flores. Essa frase foi uma captura perfeita da essência do Delacroix, que era um artista capaz de equilibrar a violência emocional e a beleza estética nas suas obras. Delacroix, então, não foi apenas um pintor, ele foi uma força que desafiou as convenções e ajudou a definir o espírito do romantismo. Sua obra passou a inspirar e nos lembrar do poder da arte em capturar a profundidade e a complexidade da experiência. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre as principais obras do Delacroix, e a principal obra dele é A Liberdade Guiando o Povo, que tem esse tema de multidões bastante exposto. A figura ela tem um ar bem idealizado,
essa idealização da liberdade, mas ela também apresenta alguns traços reais, como os corpos e o pelo no sovaco da mulher, coisa que não acontecia nas outras obras do movimento, pois a mulher era idealizada. Ele intercala esses dois meios. A mulher, ela representa a deusa Nike, deusa da vitória, e ela usa um gorro vermelho que representa o símbolo da república e a luta contra a opressão, sendo contextualizado como a liberdade. Ela também está armada, mostrando que ela está pronta para o combate, e carrega a bandeira da Revolução Francesa, demonstrando a sua luta pela sonhada liberdade e guiando a população no ato revolucionário. Depois, essa se torna a bandeira oficial da França. O fato de que é uma mulher, trazendo à tona essa questão da liberdade, se torna uma metáfora da emancipação e da autonomia. Ela estar com o torso nu faz um paralelo com as antigas esculturas gregas. A obra ainda tem um pé naturalista, aquele instinto não civilizado como uma mulher do povo, que está suja. Então, essa obra carrega essas diversas referências. O pintor ele escolheu uma estrutura clássica para sua obra, a piramidal, onde a ponta ressalta a bandeira da Revolução. Conta-se que Delacroix foi influenciado por um acontecimento real, quando, em um dos dias da revolta, a bandeira francesa foi levantada próxima à Catedral de Notre-Dame, outro importante símbolo da história francesa. Assim, ao pintar sua visão do que foi a rebelião, ele insere na obra as torres de Notre-Dame, que podem ser vistas ao fundo em meio à névoa que toma conta do conflito. Sobre a paleta de cores dessa obra, para os pintores do romantismo, elas eram essenciais na construção das obras, e nessa tela tais elementos têm maior importância ainda, porque eles representam um símbolo nacionalista francês. Apesar de vários indícios, essa obra não retrata a Revolução Francesa, e sim a Revolução de Julho de 1830 na França. Entretanto, sua simbologia ultrapassou fronteiras e hoje ela se tornou um emblema também na representação da luta por liberdade em diversas partes do mundo. Vale ressaltar também outras obras que merecem destaque desse pintor, como A Agitação de Tanger, A Barca de Dante, O Massacre de Quio, A Morte de Sardanápolo, Mulheres de Argel e A Tomada de Constantinopla pelos Cruzados. Bom, gente, eu vou falar sobre a viagem que Delacroix fez ao Marrocos e como isso afetou a sua pintura. Foi no ano de 1832 que Eugène Delacroix embarcou de Paris numa viagem que o marcaria para sempre. Um diplomata chamado Conde Charles de Mornay, ele ia fazer uma visita oficial ao Marrocos e foi aí que surgiu o convite para que Delacroix pudesse pintar o evento. O artista ficou extasiado, já que dessa forma suas fantasias sobre o Oriente seriam concretizadas e dessa forma ele poderia retratar o exótico para o povo europeu. As agitadas ruas de Tanger eram a um só tempo excitantes e cansativas, de acordo com o pintor. Delacroix escreveu que os fulgurantes reflexos do sol nas paredes brancas o cansavam muito, mas foi sob essa ótica que ele pôde mudar o seu estilo de pintura e expandir a sua cartela de cores. Delacroix fez inúmeros esboços durante a viagem e chegou a preencher até mesmo 7 cadernos com desenhos e aquarelas. Após 6 semanas em Tanger, eles percorreram cerca de 220 quilômetros em carro de boi até Meknes, onde receberam presentes exóticos, um leão, um tigre, gazelas e garanhões. Essa viagem lhe forneceria muitos trabalhos, pois o pintor buscava justamente isso, retratar a exoticidade do Oriente para a homogeneidade europeia, como eu havia falado anteriormente. Delacroix consegue como que extrapolar as matizes de sua paleta, enfatizando os reflexos verdes e violetas nas sombras, para ressaltar a luminosidade dos tons de pele. Sua experiência com a luminosidade e o colorido do Marrocos o encoraja nessa direção. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre suas técnicas e sobre seu estilo artístico.
Um autêntico romântico, Delacroix tinha preferência por cenas de violência e paixão. Tratava os temas com surpreendente audácia, tornando-os eletrizantes pelo brilho e contraste de suas cores. Em seu testamento, Delacroix deixou alguns quadros para amigos e parentes, mas pediu que a maior parte de sua obra fosse vendida. Quando os testamenteiros chegaram, fizeram uma surpreendente descoberta. O estúdio do artista continha nada mais, nada menos que 9.140 itens diferentes, entre eles pinturas, pastéis, desenhos e uma infinidade de estampas e cadernos de esboços, demonstrando não apenas a extraordinária energia produtiva de Delacroix, como também o quanto o desenho era fundamental em seu método de trabalho. Para cada um de seus quadros monumentais havia centenas de estudos preliminares. Delacroix aprendeu a trabalhar dessa maneira na Escola de Belas Artes, onde fez seu aprendizado de acordo com a metodologia acadêmica. Em parte, esses mestres constituíam no estudo da arte grego-romana e da pintura dos grandes mestres, sobretudo Michelangelo e Rafael, bem como Poussin e Rubens. Esse conhecimento lhe permitia usufruir das conquistas do passado, mas ao mesmo tempo propor novas descobertas. Delacroix foi treinado para ser basicamente um pintor de estúdio. Podia observar o que via no campo ou nas ruas das cidades, mas, para ele, o ato de pintar se concretizava necessariamente a partir da imaginação. Por isso, nunca foi em essência um paisagista. Para criar suas telas, Delacroix primeiramente fazia vários esboços, tentando materializar a composição tal como ela fora concebida em sua imaginação. Por vezes, variava o ponto de vista ou a posição de determinadas figuras. Os esboços eram desenhados com impressionante rapidez, ao ponto de Delacroix escrever no fim de sua vida que, se você não é hábil o suficiente para desenhar um homem caindo de uma janela no espaço de tempo em que o corpo leva para chegar do quinto pavimento até o chão, então você nunca será capaz de produzir uma obra de valor. Quando chegava a um resultado satisfatório, contratava modelos profissionais e dispunha de acordo com as poses de suas personagens. Concentrava-se a seguir em detalhes. Ao final, tudo parecia surgir da mais completa espontaneidade. Inclusive pela técnica das pinceladas, que no decorrer da carreira do pintor foram se tornando mais livres e evidentes. Na medida em que a cor adquiriu importância primordial na arte de Delacroix, o artista passou a usar a técnica do pastel em alguns desenhos mais complexos. Os quadros a óleo seguiam um esboço prévio de cores e tons para a composição inteiras e estudos mais acabados de algumas figuras em particular. Delacroix rejeitou completamente o estilo neoclássico defendido por seus contemporâneos menos ousados. Apesar de resistir aos rótulos dos críticos, era um romântico por excelência. Procurava a verdade da natureza no jogo livre de sua imaginação e nas mais profundas emoções. Acreditava que a pintura deveria expressar não apenas a nobreza, o heroísmo e a tragédia da mitologia clássica, mas também medo, melancolia, paixão e erotismo. Enfim, todas as experiências emocionais intensas. A cor era sua maior obsessão. Para Delacroix, a cor propiciava algo muito maior do que um mero aperfeiçoamento do desenho, conforme se ensinava nas academias. Para ele, era o meio pelo qual o artista poderia expressar toda a riqueza de seu imaginário. Descobriu o poder das relações cromáticas quando pintava a execução do doge Marino Faliero. Frustrado porque os mantos dourados não brilhavam intensamente, decidiu ir até o Louvre para analisar as obras de Rubens. Ao entrar na Tivoli, porém, viu um raio de sol iluminando as pedras na rua e lançando reflexos violeta. O amarelo do Tivoli começou a brilhar com mais intensidade, e o pintor percebeu que, ao se justapor cores complementares, intensificava-se a riqueza do colorido. Eu sou Vinícius e eu vou falar dos impactos e legados do Eugène Delacroix. Ao retornar à França, o governo começou a encomendar painéis monumentais a Delacroix. Era o reconhecimento oficial. Embora continuasse a pintar telas de cavalete com crescente desenvoltura e de verdade, os grandes painéis decorativos passaram a absorver a maior parte de seu tempo e de suas energias.
Inicialmente, entre 1833 e 1837, decorou o salão do rei do Palácio Bourbon. Depois, durante 9 anos, dedicou-se à biblioteca do mesmo palácio e, por 7 anos, à biblioteca do Palácio do Luxemburgo. De 1850 a 1851, trabalhou na Galeria de Apolo no Museu do Louvre. Vieram então os murais de Solon da Paz na Prefeitura de Paris. E, finalmente, de 1849 a 1861, o trabalho na Capela dos Santos Anjos da Igreja de Saint-Sulpice. Ele impôs-se a si mesmo uma carga volumosa de tarefas. Trabalhava ininterruptamente meses a fio para cobrir imensas áreas de paredes e tetos, elaborando desenhos preliminares, fazendo inúmeros esboços e comandando seus assistentes. Eugênio Delacroix impactou profundamente seus contemporâneos e artistas subsequentes ao inovar no uso da cor e na expressão emocional, ajudando a estabelecer o romantismo na arte. Sua abordagem dramática e temas variados influenciaram o impressionismo, o simbolismo e o modernismo, inspirando artistas como Monet e Van Gogh. Ele é considerado uma ponte entre o romantismo e o modernismo, como uma influência que se estendeu por toda a Europa e além. Falando um pouco mais sobre os pensamentos de Delacroix, para ele a expressão da emoção era a principal função da arte. Ele tinha uma visão muito contemporânea sobre o papel do artista. Ele apreciava o uso da cor, da luz e sombra para criar atmosferas emocionantes. Muitas de suas obras, como A Liberdade Guiada o Povo, O Massacre dos Quilos, demonstram essa ênfase na cor e na emoção. Nos seus diários e suas cartas, Delacroix mantém um diário minucioso e escreveu cartas extensas. Sua perspectiva sobre a arte e o processo criativo é amplamente revelado por esses escritos. Ele falou muito sobre a importância da cor e do movimento, como eles podem ser usados para comunicar drama e emoções. Além disso, seus diários revelam interesse em literatura e música. Um pouco das suas influências e reflexões, Delacroix reflete sobre a influência que teve, incluindo pinturas dos mestres renascentistas e barrocos, bem como suas observações sobre a cultura e a arte do país que visitou, como Argélia e Inglaterra. Ele foi influenciado por poetas e escritores como Lord Brown e Goethe.